Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas a cada irmão e irmã que nos visita, que veio aqui pela primeira vez, que nos acompanha, aqueles que estão conosco nas redes sociais. Deus seja louvado. É muito bom estar de volta. Obrigado, filhote. Nessa manhã tão maravilhosa. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para que Ele fale conosco, para que Ele realmente traga uma palavra da parte dEle aos nossos corações. Então eu te convido, onde quer que você esteja, a fechar os olhos, curvar a cabeça e orar agora comigo. Clame a Deus dizendo: Senhor, fala ao meu coração, fala à minha vida, abençoa-me, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, por esse momento tão maravilhoso, por esse momento tão sagrado, que é o momento em que te louvamos, te bendizemos, te adoramos. E agora, meu Pai, eu te peço mais uma vez, fala ao coração da Tua igreja, fala ao nosso coração e ministra uma palavra da Tua parte às nossas vidas. Obrigado, Deus, porque hoje, Senhor, além de ouvirmos a Tua voz, estaremos ceando o pão e o vinho, celebrando que somos Teu, que temos parte contigo, e pedimos, meu Deus, continue a firmar os nossos pés no Teu caminho, continue a limpar os nossos caminhos para que os nossos joelhos não vacilem, continue, ó Deus, a nos ajudar nesse caminho que é apertado, porque um dia passamos pela porta que é estreita. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro e peço, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quero convidar os meus irmãos a abrirem a sua Bíblia em Gálatas. Glória a Deus, é bom estar de volta, viu, meus irmãos? Deus seja louvado. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Quero agradecer aos meus irmãos, irmãs, obreiros, que durante esses dias de descanso cuidaram tão bem da igreja. Fiquei muito feliz e grato por cada culto que participei com vocês. Obrigado, como foi bom e doce sentir a presença de Deus, vendo os irmãos que pregaram, que serviram adorando, que serviram nos ministérios, nas transmissões, fazendo com que esse culto continuasse abençoando tantas vidas. Fica aqui minha palavra de gratidão. Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas 6, eu quero ler esse texto aqui de Gálatas 6 com os irmãos, e quero refletir hoje sobre um título, e eu não tenho dúvida que Deus vai estar falando conosco. Gálatas 6, 17, nós estaremos lendo aqui na NVI, depois eu estarei lendo em outras versões. Diz assim a palavra de Deus: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Nas outras versões, como por exemplo na revista atualizada, diz: quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós. Nos abençoa, Pai. Fala conosco,
assim como o Senhor sempre fez com o teu povo em qualquer época, em qualquer geração. Senhor, nós te pedimos, fala ao mais profundo do nosso coração, pelo poder do teu Santo Espírito. Usa a minha vida como um canal teu, que as palavras, que as reflexões, que os pensamentos sejam agraciados pelo Senhor e ungidos pelo teu Santo Espírito, e que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós, que eu que falo ao teu povo, e o teu povo que escuta, que todos sejamos tocados, Pai, tocados e abençoados pela tua compreensão, pela tua palavra e por uma clareza especial da tua parte. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje o título da minha mensagem, eu não quero usar aqui as palavras de Paulo, mas quero pegar emprestado tanto as palavras de Paulo, e principalmente aqui esse versículo, porque ele fala que trazia no corpo dele as marcas de Jesus. E falar de Paulo é um pouco difícil, porque Paulo foi extraordinário. Paulo não foi comum. O chamado de Paulo não foi comum, a vida de Paulo não foi comum. Paulo não era uma pessoa comum dos seus dias. Então, se comparar a Paulo fica muito difícil. Isso é consenso na história do cristianismo. Ele foi o maior apóstolo, o maior discípulo, o maior servo, o maior evangelista de todos os tempos. Então, falar de Paulo fica difícil. Mas eu quero aqui estar emprestando a vida de vários apóstolos e discípulos para que a gente possa entender melhor essas marcas. Paulo aqui usa o termo marcas de Jesus. Quero acreditar que aqui ninguém foi apedrejado por causa de Jesus. Alguém já foi? Alguém já foi apedrejado literalmente? Pelo menos, pelo que eu saiba, não. Vocês já passaram provações por causa de Jesus, não é assim? Vai ser apedrejado, não. Alguém já tomou chibatada por causa de Jesus aqui? Não. Alguém, por causa da pregação do Evangelho, já passou por náufragos, ou seja, o barquinho que você estava viajando, ou quem sabe, afundou. Pois é, Paulo teve vários náufragos. Então, Paulo é difícil de comparar, É difícil da gente se comparar, porque hoje, claro, muitos de nós não pegamos mais barcos, mas pegamos carro. Quantas vezes o carro quebra num projeto de evangelismo? Acontece. Mas Paulo literalmente foi náufragos e ficou vivo por Deus. Então, o que eu queria dizer aqui, o que eu queria usar como título dessa reflexão é as marcas de um discípulo. As marcas de um discípulo. As marcas de um discípulo. E eu também fiz questão de não chamar das marcas de um cristão, porque Paulo fala aqui que ele traz no corpo dele as marcas de Jesus, ou seja, ele praticamente foi um discípulo que seguiu Jesus muito de perto, muito de perto. Ele com muita propriedade, ele dizia para as pessoas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e ninguém questionava isso. Ninguém, nem mesmo os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, certo momento, começaram a bater continência para Paulo. Não porque Paulo era maior, mas porque eles faziam parte do mesmo colegiado, mas viam em Paulo que Paulo era aquele nascido fora de tempo, que tinha uma vida realmente diferente. Os próprios apóstolos, depois de um período, viram, não, esse camarada aí teve uma experiência de conversão extraordinária, teve uma renovação extraordinária, teve um discipulado extraordinário, teve manifestações de Deus especiais extraordinárias, agora está pregando em todos os povos de forma extraordinária e continua vivo. Os judeus querem matá-lo, os gentios querem matá-lo e ele continua ganhando vidas em qualquer lugar que vai. Aleluia! Paulo foi fantástico. Mas então, como eu dizia, eu não vou usar o título As Marcas de Jesus, porque estamos na caminhada, amém, meus irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa introdução. Você passou pela porta estreita ou você está na porta larga? Qual que é a porta que você tem vivido? Na porta estreita
Sim ou não? Eu quero crer que sim. Você veio para a igreja, já é um bom sinal. Mas isso não basta. Porque a porta que um crente tem que passar, ela é estreita. E o caminho, ele é apertado. Não esqueça disso. Você passa pela porta que é estreita, você já diz, aleluia, já chegou ao final. Não, não chegou não, agora você tem um caminho apertado para o resto da sua vida. Que é o caminho da verdade, que é o próprio Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero usar aqui o título, As Marcas de um Discípulo. E como eu disse há pouco também, por que eu não vou falar das marcas de um cristão? Porque, infelizmente, muitas pessoas se consideram cristãs. O espírita kardecista se considera uma religião cristã. Os neopentecostais, os evangélicos neopentecostais, eles se auto-intitulam cristãos. Os católicos apostólicos romanos e os católicos ortodoxos gregos e russos se consideram cristãos. Ou seja, tem muita gente que se considera cristão. Então, se eu falasse as marcas de um cristão, talvez muitos não entenderiam, ou talvez muitos diriam, eu sou um cristão porque eu vou numa igreja cristã. Eu quero dizer que também não basta. Não basta. Então eu quero usar aqui esse título, As Marcas de um Discípulo, para realmente ser uma voz na sua consciência, no seu coração, te lembrando sobre essa bênção que é ser um discípulo de Jesus. Então eu quero refletir com os meus irmãos, pelo menos hoje, 3 marcas, são muitas marcas. Para sermos um cristão, existem muitas marcas, mas eu quero trabalhar em 3 marcas. A marca do chamado, eu quero trabalhar na marca do próprio discipulado e também na marca que nos faz ser bênção para muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus, a primeira marca que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês é que esse discípulo, ele foi chamado por Jesus. Talvez algo muito simples, né? Chamado. Mas eu vou trabalhar esse primeiro ponto aqui com vocês, porque eu não tenho dúvida que esse ponto muda tudo, muda toda a chave na nossa vida. Você muitas vezes vem à igreja, você pertence a uma denominação, você nasceu numa igreja, você tem jeito de crente, e aí você está satisfeito com aquilo que chamamos de evangeliquez. Eu dou glória a Deus, aleluia, eu falo que nem crente, eu caminho com a Bíblia debaixo do braço, hoje a Bíblia digital, eu publico versículos, testemunhos, louvores nas minhas redes sociais. Tá bom, e aí? Não, eu sou um discípulo, eu tenho as marcas de um discípulo. Será que isso basta? Será que isso basta? E uma coisa que tem me feito refletir muito nesses últimos dias é a quantidade de pessoas que elas estão satisfeitas de virem a uma igreja. Outras estão satisfeitas, inclusive, de nem virem à igreja, somente de serem intitulados ou auto-intitulados de cristãos. Não, eu tenho Cristo, eu sigo a Cristo, eu creio na Bíblia e eu não preciso, inclusive, de pastor e muito menos de igreja. Não é assim? E a gente encontra um monte de gente assim. E eu queria hoje refletir com vocês, porque, irmãos, será que a marca importa? Será que a marca importa? Vamos lá, mamães, donas de casa, você compra qualquer sabão em pó para lavar a sua roupa? Compra? Compra? Por que não? Por que não? Vamos lá, irmãs, nos ajudem aqui. Qualquer um pode dar alergia, o que mais? Hã? Qualidade. É inferior? É superior? Ou é tudo igual? O que mais? Não rende. Ou seja, tem irmã já pensando na economia. Pode manchar a roupa. Pode. O que mais? Hã? O que mais? Tem cheiro ruim. Irmãos, a marca importa. A marca importa.
A marca importa. Quando nós vamos comprar um produto, principalmente se é um produto alimentício, a marca importa. Ah, não tem marca? Manda esse mesmo. Saber a fonte, saber a origem, saber quem fez, como fez, por que fez. E hoje nós somos fruto de uma cultura onde há muito plágio. Há alguns anos atrás quando falávamos assim, esse relógio é do Paraguai, era sinônimo do quê? De que ela é uma falsificação. E hoje nós usamos qual o outro termo? Isso daí é da China. A China virou um lugar onde se produz muitas coisas boas, mas também muitas réplicas e principalmente muitas falsificações. Quantas vezes compramos um produto e quando chega em casa ele parece de brinquedo, não é assim? Porque você comprou algo, você não sabia nem qual era a fonte e muito menos a marca, ou parecia ser original, mas era uma falsificação. A marca importa, irmãos? A marca importa? Importa. E a marca para seguir a Deus importa? Importa. Como assim a marca para servir a Deus? Ou seja, as marcas que temos no serviço do reino. As marcas que adquirimos. Marcas não no sentido negativo, mas positivo. Porque, irmãos, eu tenho notado que tem muito crente que também vive uma vida dupla. Muito crente que vive uma vida satisfeita na religião, sem dar fruto, e está feliz. E está dizendo, eu vou para o céu. Isso me preocupa demais. Tem muitas pessoas que procuram um lugar de autoafirmação. Se eu ouço tudo o que eu quero, o culto foi uma bênção. Se eu escuto tudo o que eu desejo, o pastor e o pregador é homem de Deus. E eu digo, será que eram assim que viviam os discípulos nos dias de Jesus? Não. Eles tinham marcas na vida, marcas na alma, marcas no seu estilo de vida. Eles viviam para Deus, eles viviam para o Evangelho. E uma das coisas que mais me apaixona é ver cristãos genuínos. E a que mais me dói é de ver pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja. Eu sei que é melhor perder tempo dentro da igreja do que fora da igreja. Mas o grande problema de perder tempo dentro da igreja é porque a gente vai se auto-enganando. A gente vai se auto-enganando. A gente vai se auto-enganando ao ponto de achar que em algum momento Deus vai fazer como eu quero. Mas essas pessoas que elas vão perdendo tempo dentro da igreja, elas estão, infelizmente, muitas vezes adquirindo sobre elas, eu diria, uma culpa dupla, porque elas frutificam no pecado, não veem a atuação de Deus e continuam insistindo nesse erro, como se Deus em algum momento fosse mudar. Meus irmãos, Deus é Deus, Ele é santo, Ele deixou uma palavra reta, uma palavra justa, somos nós que precisamos nos ajustar. Quando nós nos ajustamos, tudo muda na nossa vida, tudo muda. Começamos a entendê-lo melhor, começamos a compreendê-lo e começamos a desfrutar das bênçãos de Deus. Esse é o gatilho, porque uma pessoa que ela se acomoda na igreja, o grande problema não é Deus ter misericórdia ou não ter misericórdia, porque Deus é misericordioso. Mas o problema é que a pessoa se acostuma no erro e cauteriza a sua consciência. E ela continua vivendo aquele engano. E como Deus não mudará, porque Deus só fará aquilo que Ele prometeu, no dado momento em que essa pessoa continuar naufragando, porque, irmãos, guardem isso, quem milita para a carne, quem vive segundo a carne, morre diante de Deus. Posso ouvir amém? Amém, meus irmãos? Ser um crente carnal, que vive no erro e no pecado, e dissimulando que está vivendo certo, colhe o que Paulo falou, que é a morte, colhe os frutos da carne. E Deus muitas vezes deixa-nos viver assim, para mostrar para nós mesmos, meu filho,
meu filho, o que você está fazendo não está me alegrando. Eu não estou do teu lado agora. Eu gostaria tanto de estar contigo. Eu gostaria tanto de manifestar a minha glória sobre você amanhã, após manhã, te visitar, te restaurar, falar contigo, mas você está no pecado. E eu vou deixar você sentir os frutos do pecado, para que, quem sabe, pela dor, quem sabe pelo medo, quem sabe pelo terror da condenação eterna, você acorde. Mas essa pessoa, infelizmente, na grande maioria das vezes, que ela se mantém dessa forma, ela vai cauterizando a sua consciência. O grande exemplo disso era Judas Iscariotes. Irmãos, como pode um apóstolo chegar àquele ponto de negar Jesus e de se enforcar? Por quê? Porque ele viveu uma vida dissimulada. E na história da Bíblia tem outros dissimulados assim? Temos vários, irmãos. Alguns se convertem e outros não. Então eu gostaria de falar hoje sobre as marcas de um discípulo, para te fazer se tornar mais apaixonado pelo teu amado, para que você saísse da religião e entrasse no Espírito Santo, naquela perspectiva de um estilo de vida realmente cristão. Porque esse momento aqui que estamos vivendo, ele é muito bom, ele é muito piedoso, mas ele pode nos enganar, meus irmãos. Tem muitas pessoas que veem a igreja como uma muleta religiosa. Eu fui à igreja, está tudo bem. Sai da igreja, vive uma vida errada. Não, meus irmãos, é o auto-engano. É o auto-engano. É o auto-engano. Quantas pessoas eu conheci assim, meus irmãos? E o que eu faço? Eu prego, eu ensino, eu alerto, e depois de algumas vezes eu deixo e só oro por aquela pessoa. Porque guarde isso, irmãos, você não tem um controle sobre o outro. Você não tem o controle sobre o outro. Você não tem o controle sobre o outro. O único controle que você tem é sobre você mesmo. Você não tem controle sobre sua mulher. Irmã, você não tem o controle sobre seu marido. Pais, você não tem o controle sobre os seus filhos. Filhos, você não tem o controle sobre os seus pais. Você não tem o controle sobre ninguém. O pastor não tem o controle sobre a igreja. O pastor não tem o controle. Ele não pode agir pela igreja. Ele orienta a igreja. A igreja não tem o controle sobre o pastor. Ou seja, nós podemos maquiar os resultados. E nós brasileiros somos muito bons nisso. Como somos bons. O brasileiro é muito sagaz, ele é muito esperto, ele é muito malandro. É uma característica nossa, pode ver. A gente dá um jeito para tudo, inclusive para a fé. A gente dá um jeito para a fé. E isso que é um grande problema. E é por isso que hoje eu quero falar sobre as marcas de um discípulo, porque essa frase tem sacudido o meu coração. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, uma das marcas mais lindas é que esse discípulo ele foi chamado por Deus, chamado por Jesus. Se eu realmente sou um discípulo, antes de entender o que era discípulo, do que entender o que era igreja, de entender o que é reino, um dia eu ouvi a voz do Nazareno. Aleluias. Era muito comum e muito frequente Jesus dizer: siga-me. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9:9. Vamos ler alguns versículos. Mateus 9:9. E para quem Jesus fazia esse convite, meus irmãos? Jesus fazia esse convite para muitas pessoas o tempo todo. E eu quero acreditar que a voz do Espírito Santo de Deus está ecoando hoje, e o Senhor está dizendo a você: siga-me, siga-me. É o Senhor quem está te dizendo. Se você já ouviu essa voz algum dia, eu tenho certeza que o teu coração está repleto de alegria ao lembrar que um dia você ouviu a voz do bendito Mestre te dizendo: siga-me. Mateus 9:9, olha só que coisa linda. E quem são aqueles em que Jesus convida? Meus irmãos, nós poderíamos dizer que Jesus convida cada ser humano o tempo todo, em todas as gerações. É assim, foi assim e será assim. Amém, meus irmãos?
porque o maior interessado na vida das pessoas é o próprio Deus. E Ele sempre está dizendo: siga-me, siga-me, siga-me. E aqui Ele se dirigiu a um publicano, a um homem que era um cobrador de impostos, a um grande pecador, porque o publicano naqueles dias, quando ele ia trabalhar para o Império Romano, ele era humilhado pelos judeus, e ao mesmo tempo ele sabia que ao aceitar esse convite de ser um cobrador de impostos, ele seria mal visto pelo seu povo, e ele sabia que agora ele teria que participar de um grupo corrupto, que defraudava os seus próprios irmãos. Então, ele já sabia que ele estava fazendo uma escolha perigosa. Era uma porta larga e um caminho espaçoso, mas que levava à perdição. Preste bastante atenção, meus irmãos. Jesus dizia para muitas pessoas, sejam elas quais forem, publicanos, pecadores, prostitutas, líderes religiosos, ele dizia: segue-me. Vamos ver o que ele disse aqui para Mateus? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aleluias! Siga-me, Mateus. Mateus ouviu o convite de Jesus. Mateus ouviu esse chamado de Jesus. Ainda aqui em Mateus 8, 22, voltando um pouquinho, nós vemos também Jesus fazendo esse mesmo convite. Mateus 8, 22. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus, ele olhava para alguém e ele dizia: me segue. Sabe essa ideia que nós temos hoje, irmãos? Aceite a Jesus. Jesus te ama. Aceite a Jesus, pelo amor de Deus. É como que se Deus estivesse se humilhando para a pessoa. O desafio e o apelo bíblico é outro, irmãos. É outro. É outro. Eu sei que nós precisamos ter paciência, porque uma pessoa muitas vezes ela é hostil ao Evangelho, ela ignora o Evangelho, e aí a gente tem paciência ao pregar o Evangelho. Mas sabe qual é a tônica que o Evangelho nos ensina? Somos nós que precisamos ter desespero para querer seguir Jesus. E não Deus que tem desespero no sentido de querer que sigamos Ele de qualquer jeito. Podem ver, hoje o importante é as pessoas virem para Jesus e se manterem da forma que estão. O termo bíblico é bem diferente. Jesus fazia um desafio: siga-me. E ele não ficava dizendo assim: tá bom, eu vou te compreender em tudo, tá bom? Porque eu sei que você é muito fraco, é muito pecador. Não, não era isso. A vida de Jesus era diferenciada. A vida de Jesus era atípica. Ele chamava a atenção pelos milagres, ele chamava a atenção pela pregação, mas ele também chamava a atenção pelo desafio do convite. Meus irmãos, ele está falando para nós hoje: siga-me, siga-me. Qual foi o dia em que você ouviu essa voz? Como foi esse momento? Talvez você não se lembre do dia em que ouviu a voz dele, mas você zela pelo convite dele. Você zela. Quero acreditar que nem todos se lembrarão do dia em que ouviu a voz de Jesus. Mas eu quero acreditar que um discípulo de verdade, ele zela pelo convite de Jesus. Ele sabe que ele foi convidado a um projeto do reino de Deus na terra. Meus irmãos, vocês foram chamados. Nós fomos chamados para um projeto eterno, mas que começa nessa terra. É um chamado especial, é um chamado único, é um chamado espiritual. Não é uma coisa de homens, é uma coisa que Deus realizou por meio da obra do Evangelho nas nossas vidas. Lá em Mateus 19, 21, vamos ler Mateus 19, 21.
Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa é a história do jovem rico. Nem todos que Jesus disse, siga-me, aceitaram o convite. Podem ver que Jesus aqui não negocia com o jovem rico. Jesus não negocia com ele. Jesus dá um desafio a ele. Meus irmãos, seguir a Jesus é um grande desafio. É um grande desafio. É um maravilhoso desafio, mas é um grande desafio. Abram agora no Evangelho de João, capítulo 1. Jovem rico agora aqui ouviu o convite de Jesus e ele desprezou o convite de Jesus. Por quê? Porque ele pensou, eu perderei muito se eu seguir a Jesus. Eu tenho muitas riquezas. Talvez você diga assim, pastor, como é bom, eu não tenho riquezas, mas eu quero dizer, talvez a sua escolha, a escolha que você tem feito é de viver uma vida de prazeres, seguindo a sua própria vontade. E a Bíblia vai nos ensinar que muitos, fazendo a sua própria vontade, escolheram não seguir a Jesus, seguem a si próprio. Uma das coisas que mais tem me preocupado na igreja contemporânea é essa. É o Jesus que me segue, não eu que sigo a Ele. O Jesus que faz a minha vontade, que realiza os meus desejos, que concretiza os meus sonhos. Meus irmãos, a tônica não é essa. A tônica das Escrituras é outra, sempre foi outra, é outra, sempre será outra. Não há um meio termo. E agora aqui em João capítulo 1, versículo 43, também Jesus faz o mesmo convite. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Aleluias. Há um convite da parte de Deus para nós, meus irmãos. Aquele que realmente foi chamado por Jesus, foi convidado por Jesus, a alma dele descansa. Ele sabe que ele está num projeto eterno. É um projeto que não está nessa vida. É um projeto que começou na cruz do Calvário e acabará na redenção de todas as coisas. Deus está chamando os seus filhos para segui-lo hoje. Aquele que verdadeiramente foi chamado, ele desfruta de uma alegria indivisível. Há no coração desse que foi chamado um regozijo na alma, por ter sido chamado por Deus, por ter sido convidado por Jesus. Quem realmente foi chamado, quem entendeu o chamado de seguir a Deus, tem essa alegria, esse regozijo na alma de pertencer ao time de Jesus. Quem verdadeiramente foi chamado, sabe da importância, da relevância desse chamado, entende que agora ele pertence a um colegiado, à família de Deus. Ele não é mais um órfão, agora ele se torna filho, e filho adotado por Deus, filho amado por Deus, não apenas um servo, mas amigo. Há um regozijo, há um contentamento, há uma alegria. E ao mesmo tempo que essa pessoa entende tudo isso, e ela não se vangloria. Ela não se vangloria porque sabe que o mérito não é dela. O mérito é de Deus. E essa pessoa humildemente agradece a Deus por essa escolha. Agradece a Deus por esse privilégio. Mais uma vez, deixa eu te perguntar de todo o coração, responda para Deus. Você foi verdadeiramente chamado? Você tem valorizado esse convite? Siga-me. Ou você tem se perdido na religião? Tem sido mais um religioso na história? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que na nossa vida como discípulos de Jesus, nós temos os direitos e temos os deveres. Aqui, quando eu falo sobre esse chamado,
Não olhe para o lado do direito, do seu dever. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem prático. Alguém que toma a iniciativa de casar. O casamento é uma bênção. Mas no casamento você tem direitos e deveres. O marido e a mulher. Você vai desfrutar de uma vida em cumplicidade, de uma vida amorosa, da possibilidade de gerar descendentes. São os seus direitos. Você será reconhecido como uma só carne diante de Deus e na sociedade. Uma família. Você terá propriedades, você terá bens, ou seja, são seus direitos. Mas quais são os seus deveres como casado? O marido sustentar a mulher ser companheira desse marido, ser recíproca a ele, ambos se respeitarem, ambos se amarem. Quais são os deveres? O dever da fidelidade, o dever de fugir do pecado, não tratar com descaso, nem com mentiras, nem com traições, ou seja, deveres e direitos. Essa relação acompanha a nossa vida toda, em todas as áreas. Por exemplo, como brasileiro, temos os direitos e temos os deveres. Nascemos nessa pátria. Talvez você não dê o devido valor, mas existem milhares de pessoas que gostariam de ter nascido num país tropical tão abençoado por Deus como é o Brasil. Bastam vocês procurarem e ver como somos vistos no mundo. As pessoas admiram o povo brasileiro, pelo clima, pela natureza, pelo estilo de vida, pela composição cultural, por aquilo que somos. Ou seja, é um direito. Nós nascemos, então temos direito como brasileiros dessa nação, podemos participar da vida política, podemos ter muitos direitos, mas temos os deveres. Não podemos roubar, não podemos matar, não podemos tirar o que é do outro, não podemos... Percebam, direitos e deveres. Agora que eu estou falando sobre as marcas de um discípulo e falando sobre o chamado, eu não quero que você olhe agora para o direito, ou melhor, para o dever. Não, eu aceitei Jesus. Eu tenho que estar numa igreja. Eu quero que você olhe para o direito. Deus te deu esse privilégio. Deus te presenteou com esse convite. Você agora foi enxertado na oliveira. Você pertence à videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E nós apenas damos frutos, porque estamos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, eu quero que você desfrute disso. Deus te chamou para um projeto eterno. Ele te chamou para uma obra eterna. Um convite maravilhoso. É desafiador, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é incomparável. É um caminho de salvação, é um caminho de regeneração, é um caminho de mudança, é um caminho de transformação, é um caminho de significado e propósito. Ó, meus irmãos, quando entendemos o nosso chamado, entendemos que temos um propósito nessa terra, temos um significado na nossa existência. E Deus é glorificado com tudo isso. Amém, meus irmãos? Só tome cuidado com essa questão do direito, porque isso tem sido muito mal interpretado. As pessoas muitas vezes até têm ensinado, e alguns pastores e igrejas, que você tem direitos diante de Deus. E a pessoa vira um crente mal criado, que fica exigindo de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa que o pastor Zé Ribeiro nos ensinou, certa ocasião. Ele disse assim, que nós só temos 2 direitos, como cristãos. Só 2 direitos. O primeiro direito é que eu não tenho direito nenhum. Eu não tenho direito nenhum. Esse é o primeiro direito. E o segundo direito é de preservar pelo primeiro direito. Entenderam? Ou seja, nós não temos direito. Não é o mérito nosso. Foi Deus quem te amou, foi Deus quem te perdoou, é Deus quem te liberta do pecado, é Deus quem te liberta das trevas, é Deus quem muda a natureza. Basta a gente se posicionar diante dele e falar, Senhor, eis-nos aqui. Ao ouvir o siga-me, meu filho, siga-me, minha filha, e dizermos no nosso coração, amém, te seguirei, Senhor, e darmos o primeiro passo, o resto é Ele que faz na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quando nós
entendemos isso, nós somos agraciados, somos marcados. Por quê? Porque entendemos o chamado. É um chamado para o reino de Deus, para o reino eterno, não para essa vida. Já viram como os crentes têm se perdido com as coisas dessa vida? Se Deus não faz o que quer, desvia. Se as coisas deram errado do seu jeito, do jeito que eles pensavam, também desvia. É porque não entenderam o projeto de Deus, não entenderam o chamado de Deus. Quem disse que as coisas não vão dar errado? Quem disse que a gente não vai ter dificuldade? Quem disse que a gente não vai ter dilemas? Quem disse que Deus vai fazer tudo do nosso jeito? Quem é que manda em quem? É Deus que está no centro, é Ele que nos chama. Mais uma vez, quando foi o dia que você ouviu de Jesus o siga-me? Quando foi? Te pergunto, melhorando essa primeira pergunta, você tem zelado por esse siga-me, por esse chamado? A segunda marca que eu quero falar agora aqui com vocês. Então a primeira marca é a marca de ter sido chamado, ter sido convidado. Meu irmão, não despreze isso não. O jovem rico desprezou. Judas abandonou. Despreze não. Esse é o chamado mais extraordinário que um ser humano pode ter na sua vida. Ser convidado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a segui-lo. Aleluias. Segunda marca de um discípulo é que ele se torna um discípulo verdadeiro. A segunda marca é que ele de fato agora, por ter sido chamado, por ter dado um passo de fé, ele vira de fato um discípulo verdadeiro. Óbvio, muito óbvio, mas eu te pergunto, é muito óbvio mesmo? As pessoas e os crentes, vamos fazer uma avaliação aqui para nós, porque o que me importa é cuidar de vocês, irmãos. É cuidar da vida de todos aqueles que Deus me deu para cuidar. Então essa mensagem, ela é especial para nós aqui. Pode ser útil para outros irmãos que estão sendo ministrados. Mas a segunda marca é que depois que eu ouço siga-me, eu compreendo que sou agora um discípulo. Ah, pastor, isso é óbvio demais. É óbvio. Se é a marca de um discípulo, é porque eu sou discípulo. Te pergunto, será que muitos não são apenas religiosos? Então nem todo mundo que é religioso é discípulo. Eu me lembro que Billy Graham estava fazendo as suas cruzadas no mundo afora e chegou para ele um diretor de um seminário que se reuniu com ele e disse assim: posso contar minha história, pastor Billy Graham? E ele disse: pode sim. Um dia eu estava vindo aqui para o seminário e uma senhora no ônibus, uma senhora de cor, olhou para mim e disse: o senhor já nasceu de novo? E aquela senhora, aquele pastor, diretor do seminário, não conhecia aquela mulher. Aquele teólogo, diretor do seminário, disse assim: minha senhora, eu não a conheço, eu creio que a senhora também não me conhece, né? Ela falou: não te conheço. Eu sou um pastor, eu sou um professor de seminário, eu sou um diretor de seminário. Aí ela olhou bem para os olhos dele e disse assim: não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei, você já nasceu de novo? E aí ele ficou emudecido. Ele chegou, desceu do ônibus, foi até a biblioteca do seminário, pegou a Bíblia, leu a história do novo nascimento, e aí ele fez a pergunta, que não parava de ecoar para ele: eu já nasci de novo? Será que eu já nasci de novo? Será que eu já nasci de novo? Agora percebam, ele não era um membro comum da igreja, ele era um pastor, professor, diretor de seminário, mas ele não tinha nascido de novo. E ali ele, ao ler o texto, Jesus falando com Nicodemos, ele se pôs de joelho, e naquele dia ele disse: Senhor, eu quero nascer de novo, da água e do Espírito. Aleluias! A segunda marca
de ser um discípulo é de fato ser um discípulo. E aí eu faço uma outra pergunta: o que é ser um discípulo? Porque a gente confunde, irmãos, que ser um discípulo é ser um religioso. Muitas pessoas são religiosas, budistas são religiosos, hinduístas são religiosos, espíritas são religiosos, muçulmanos são religiosos. Então, não quer dizer que a gente se tornou um discípulo de Jesus. Um católico, apostólico romano, ortodoxo, grego, russo, são religiosos e muitos se dizem cristãos. A pergunta não é essa, se eu estou numa igreja batista, se eu estou numa igreja histórica, se eu leio a Bíblia. A pergunta é: será que eu sou de fato um discípulo? O que é ser um discípulo? Ser um discípulo, a sua própria palavra, é ser um aluno, é um aprendiz. Então o mestre, ao sair, e quando ele saía, ele dizia: siga-me, siga-me. E aquela pessoa então entendia que ali estava um mestre, agora chamando ele para se tornar não um prosélito, um religioso, mas para se tornar um aluno daquele Raboni, daquele mestre. Ele sabia que a partir daquele dia ele era um pupilo, uma pupila, que estaria aprendendo com aquele mestre. E talvez você diga: pastor, mas isso só se dá no início da caminhada. Não, não, isso se dá na vida toda. Abra comigo lá em João, capítulo de número 21, versículo de número 19. Aqui é Jesus falando aos apóstolos depois da ressurreição. João 21, 19. Aqui os apóstolos estavam querendo saber quem morreria primeiro, quem morreria por último. E aí Jesus dá uma resposta e diz assim: disse Jesus isto para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Ué, mas Pedro já não estava seguindo Jesus? Estava. Aqui Jesus já não tinha morrido e ressuscitado? Já não tinham 3 anos a 3 anos e meio seguido ao mestre? Sim, meus irmãos. Ser um discípulo de Jesus, ser um aluno para Jesus, é para a vida toda, aleluia. E eu te pergunto: você tem sido um aluno o tempo todo, em todo lugar, durante a sua vida toda? Você tem sido esse aluno, esse pupilo desse mestre? Leia agora o versículo 22 também comigo. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus está convidando aqueles que outrora convidou no passado a continuar seguindo Ele, porque nós estamos numa caminhada até Canaã celestial, aleluias. Seguir a Jesus é o tempo todo, é no começo da vida cristã, é no meio e é depois. E é fazer essa pergunta no nosso coração: será que de fato eu sou um aluno? Eu sou um discípulo? Será que de fato Jesus é o meu mestre? Porque qual que era a mensagem aqui? A mensagem é: o mestre fala e os alunos obedecem. Aleluia. Você tem sido alguém assim, em que o mestre fala e você se dá por vencido? Tá bom, Senhor, eu vou fazer. Ou você é daqueles ou daquelas que dão desculpas para tudo e para todos? Pense nisso, meu irmão. Ser um discípulo, ser um aluno, ser um aprendiz tem a ver com essa relação entre ser um pupilo de um mestre. Por quanto tempo? O tempo todo. Uma outra coisa que eu noto em alguns irmãos, que eles crescem um pouquinho na igreja e eles já se soberbecem. Eu não preciso mais de ninguém. Não preciso de líder, não preciso de pastor e não preciso de igreja. Quero te dizer que o projeto de Deus é um projeto com Ele, mas é um projeto muito organizado. Tudo no reino de Deus tem ordem e tem decência. Enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Ele dizia para todos: olhem para mim e me sigam. Quando Ele ressuscitou, quando Ele subiu aos céus,
e ele entregou a liderança aos apóstolos. Os apóstolos estavam na frente, e os apóstolos diziam: sigam-me como eu sigo Jesus. Aleluias. Meus irmãos, nós como brasileiros não temos um referencial bom de mestres. A gente acha que o mestre ele só nos ensina uma lição e beleza. Que o ancião, que a pessoa de idade, ela já está no fim da carreira, então fica aí vovô, que senão eu te mando para o asilo. A relação do brasileiro com relação a essa questão de critérios, de papéis, foi muito desfigurada. A igreja de Jesus precisa restaurar essa marca de que somos alunos e que Ele é o nosso mestre. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, houve um movimento muito grande no Brasil e no mundo sobre resgatar esse papel do líder sobre os liderados, do discipulador e dos discípulos. Só que houve uma tônica também, eu diria, exagerada. Porque, irmãos, guardem isso, todos nós somos alunos do Mestre. E no projeto igreja temos papéis distintos. Mas no momento em que eu coloco mais uma tônica no líder e não em Jesus, eu tomo um papel que não me pertence. Podem ver, muitos pastores, em nome de si imporem como os líderes, eles acabam se tornando déspotas. Faça o que eu te digo, que senão você está amaldiçoado. Meu irmão, não, pastor não tem esse poder. Pastor não tem esse poder. E ele não pode fazer isso. Recentemente eu estava numa aula com os alunos e os alunos disseram assim: pastor, infelizmente eu conheço pessoas que no momento que você contraria eles, eles não te abençoam, e no momento que você contraria eles, eles te amaldiçoam. Ou seja, a tônica dessa liderança ficou uma liderança doente, é uma liderança tirânica. O pastor, ele conduz o rebanho, ele é o líder do rebanho, mas ele não pode ser o tirano do rebanho. Amém, meus irmãos? Esse papel ele tem que ser muito equilibrado, mas também não ter um líder também é um problema. Como eu disse, ser um cristão autônomo, que não presta conta a ninguém, e a igreja nenhuma, também é um problema, porque o projeto de Deus é no reino. O projeto de Deus não é individual. Podem ver que somos templos do Espírito Santo, mas sozinho não somos igreja. Nós somente nos tornamos igreja quando estamos no ajuntamento. Aleluias. A igreja é a reunião dos chamados. A igreja é a reunião dos chamados. É a reunião daqueles que ouviram do Mestre o siga-me. A igreja é a escola dos discípulos. O grande professor foi Deus, foi Jesus, é o Espírito Santo. É uma escola e nós somos alunos que estamos aprendendo até o último dia. Você tem sido um discípulo, você tem sido um aprendiz, você tem olhado para o Mestre e não tem pegado atalhos. Você tem olhado para frente, porque quem pega no arado, disse o Senhor, olha apenas para frente, não olha para os lados e muito menos para trás. Você é esse discípulo? Ou você é Maria, vai com as outras? É que nem piolho, é que nem aqueles que vão pela cabeça dos outros, que nem piolho. Alguém falou, você faz. Você não tem convicção. Meus irmãos, seja marcado como um discípulo, como um aluno. Diga no seu coração: Senhor, eu quero aprender na tua escola. Eu quero reaprender. Meus irmãos, e aqui estamos numa escola, e é possível que em algumas áreas, por causa de certas circunstâncias, a gente deixe de tirar boas notas em algumas matérias. Não se vanglorie, porque no passado você tirou boas notas em algumas áreas. A grande pergunta é: como você tem sido avaliado pelo Mestre? Perceba, irmãos, a gente precisa da avaliação do irmão. Isso é tolice. É importante a observação do irmão, mas a avaliação do irmão pode ser danosa. A avaliação da irmã pode ser manca.
Vamos lá. Nós apoiamos os nossos. E nós confrontamos os opositores. É da nossa natureza, meus irmãos. É da nossa natureza. Nós apoiamos os nossos. Não importa se o irmão está fazendo um monte de estripulia. A gente apoia, porque é um irmão. Está dentro da igreja. E daí? E ainda se é um parente? Aí não. Quem errou foi o outro. Irmão, você nunca vai ter o apoio da sua sogra. Ela é mãe da sua esposa. Ela vai defender a sua esposa. É da natureza humana. A gente defender os nossos e criticar os outros. A gente não tem esse critério. Pouquíssimas pessoas sabem discernir sem ser imparciais. Pouquíssimas pessoas. É por isso que existem poucos juízes e poucos juízes bons. Porque isso é uma aptidão, esse é um dom, é um talento. Ele consegue olhar sem pré-julgamentos. Nós não, irmãos. Se é o nosso amigo, o amigo está certo. Não importa se ele está zicado, se ele está pisando na jaca. É a jaca que pisou nele, não foi ele que pisou na jaca. É nosso amigo. Perceba como o nosso grau de discípulo a gente é falho. Eu pergunto, que notas o mestre tem te dado? Essa é a pergunta. Que nota o mestre tem te dado dia a dia? Que nota ele tem falado ao teu coração? O que ele tem sussurrado à tua vida? Porque muitas vezes no passado a gente pode ter tirado boas notas. Vamos pegar uma matéria aqui, porque as matérias de Deus são maravilhosas. A matéria de perdoar. Matéria de perdoar, essa até os apóstolos tinham dificuldade, porque quando Jesus disse para perdoar, os apóstolos disseram: Senhor, ajuda-nos a ter fé. E é verdade, perdoar é fácil ou é difícil? Se você está dizendo que é fácil, é porque você não teve uma luta grande, é ou não é? Perdoar é uma das coisas mais difíceis na vida. Mas vem cá, que nota você tem tirado? Na habilidade de perdoar. Perdoar de verdade. Eu não estou falando aqui de dissimular a amizade. Guarde isso no coração. Ai, meu amigo, minha amiga, sabe, só fantoche. Não. Estou falando perdoar de verdade. Quando a pessoa dá aquela trupicada e arranca o topão do dedo, por dentro você faz assim. Ai, bem feito, aí Deus te castigou, seu miserável. Aí olha para a pessoa, ai, coitado, né, machucou, né, e por dentro está assim, bem feito. Por quê? Porque não está tirando boas notas. Concorda, irmãos? Por quê? Porque aquela pessoa te feriu. E ela te feriu, ela feriu Deus. Quem diz que a gente é Deus? Quem diz? Vamos lá, meus irmãos. Será que temos sido discípulos nas matérias da vida? Temos sido alunos aprovados? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Na obediência. Não, pastor, essa semana eu obedeci, porque deu tudo certo. E na semana que dá tudo errado? E aí, como que você acha? Aí, estão entendendo? Que notas o mestre tem te dado? Guarde isso, porque eu, como pastor de vocês, vou dar boas notas. Estão entendendo? Vocês são minhas ovelhas, meus irmãos. É óbvio. Cuido de vocês há tantos anos, eu quero o bem de vocês. Mas é nessa hora que eu preciso aprender com o mestre. Do quê? Senhor, o senhor está dando boas notas? Tá, então tá bom, glória a Deus. Não está? Não. Temos sido alunos, aprendizes desse mestre, e ele tem se orgulhado conosco. Responda no seu coração. E a última marca que eu quero falar com vocês é a marca de ser sal e de ser luz. É de ser tempero e é de ser calor. É de ser alguém que aquece, que leva a verdade, que esclarece e que não está na mentira, nem nos erros, nem nas trevas, nem é como o sal que perdeu o sabor. A terceira marca é de ser uma bênção para muitos, começando por aqueles que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 13, do 16, Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Sal sem sabor não presta nem para adubo. Casca de banana serve para adubo. Casca de ovo serve para adubo. O resto de comida tem utilidade. Sal sem sabor é uma aberração, não presta para nada. É o que o texto está dizendo. Jesus está nos perguntando, temos sido sal? E que tipo de sal? E aonde está esse sal? Porque de repente você é um baita sal. Quem sabe um sal rosa do Himalaia, cheio de minerais, mas está dentro do saleiro, não está salgando ninguém. E sal no saleiro não diz muita coisa. O sal só fica bom aonde, irmãos? Na comida. No saleiro, é só bom para quem produz sal e para quem vende sal. Na prateleira do supermercado. Aí tem utilidade, mas para nós, na nossa vida, o sal tem que estar onde? Tem que estar na comida, tem que estar na vida. Antigamente, quem foi do campo sabe disso, se dá sal inclusive para os animais, para o boi, para a vaca, para ele beber água, porque precisa de sal. Para os animais. Vamos lá. Temos sido sal, meus irmãos, sal mesmo. Quando o profeta Elias, o profeta Eliseu passavam, aqueles que olhavam ele diziam, aqui vai um servo de Deus. As pessoas te veem como servo de Deus, ou falam assim, é mesmo, você é crente? Puxa, não parece nada. Você é crente agindo desse jeito? Você não está prestando nem para nada, a não ser viver a sentença, ser pisado pelos homens. Isso daqui não tem a ver comigo, meus irmãos. Isso tem a ver com Deus. Amém, meus irmãos? Continuando o texto. Versículo 14. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Tem crente que é luz, mas fica escondido. Não tenha medo, meus irmãos, não tenha medo. Deixa a luz brilhar na tua vida. Eu gosto muito da ideia de que tudo aquilo que é de Deus e é legítimo, ele vai brilhar. Agora, não se frustre com a intensidade da sua luz. Tem pessoas que são faróis gigantes para iluminar nações. Outros, na semelhança de um holofote, iluminam uma região, uma rua. Outros iluminam uma casa. Outros iluminam uma mesa. A intensidade do seu calor, da sua luz, vai ser determinada pelo dom que você tem, pela maneira em que você se coloca e pela sua vida de consagração. Porque quanto mais consagrado você é, mais você incomoda as trevas. Já notaram que um crente que não é consagrado não incomoda as trevas? Por quê? Vive na roda dos escarnecedores. Vive no pecado. Conhece Bíblia, mas não faz diferença nenhuma. É um aluno que só tira 0 e ainda se gaba. Eu sou aluno. Está sendo reprovado, filho. Não vai ser diplomado. Ser sal, ser luz é ser bênção. Deixe a luz de Deus brilhar por meio da tua vida. Não queira forçar. Você não precisa de forçar. Porque Deus, a vida, as circunstâncias te colocarão sobre provas e que você testemunhará que é luz de Deus na terra. Aleluias. E quando as trevas se levantarem, não tenha medo, porque maior é aquele que está sobre você, dentro de você, do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. Seja um crente na família, seja um crente entre os amigos, seja um crente no trabalho, seja um crente na universidade, e deixe essa luz brilhar para a glória de Deus. Nem que você padeça e sofra.
Isso me faz lembrar de Daniel. Daniel aprendeu a seguir a Deus lá em Babilônia. Enquanto estava prestes a ser morto, ele ora. E Deus o ilumina e ele revela o sonho do rei. Mais para frente, ele é jogado, já na sua velhice, na cova dos leões. Ele não teve medo. Ele simplesmente foi o que ele nasceu para ser. Nós nascemos para ser luz. Você foi marcado para ser bênção. Abraão foi separado para ser bênção. Deixe de besteira e de querer as bênçãos para você. Não é venha a minha bênção, é ser tu uma bênção. Aleluias. Ser tu uma bênção. Pare de viver em função de você. A árvore não se alimenta do próprio fruto. O rio continua a correr e é água diferente. O crente é bênção no tempo, fora do tempo e até depois que morre. Por quê? Porque ele nasceu para ser bênção. Quantas são as vezes na nossa vida que nós queremos só a bênção? Oh, meus irmãos podem ver, os irmãos que correm atrás da bênção, quão tolos são. Deuteronômio vai ensinar que a bênção correrá atrás de você. Seja simplesmente sal e luz. Deixa Deus te conduzir. Seja altruísta e a bênção vai te alcançar. E você será esse que marcará pessoas, temperará pessoas, preservará pela tua vida, ajudará. Eu me lembro que um pouco antes da bolsa fechar, eu estava com um grande empresário conversando, ele era cristão, ele era muito rico, próspero. E um dia ele chegou para mim na mesa dele e falou assim, pastor, eu vou separar da minha mulher. Eu falei, mas por que, meu irmão? Não, porque ela se enfiou em jogos de bingo, e enquanto eu venho aqui ganhar dinheiro, e ele era muito próspero, irmão, pensa num homem próspero, No aniversário de 18 anos do filho, ele dava carro zero. A menininha caçula dele tinha um puro sangue no Aras. Hotel aqui, casa colar, cobertura colar. E a mulher dele era aquela crente nominal. E enquanto ele se dedicava durante muito tempo, porque em virtude do trabalho dele, ele ficava alguns dias fora de casa, ela começou a se enveredar em jogos de bingo, jogos de azar. E de repente ele descobriu, e ele ficou tão frustrado, sabe? Porque ao invés dela estar na igreja, o filho deles tocava teclado com uma cantora famosíssima, que foi uma das pessoas mais famosas aqui no Brasil e no mundo. Ao invés dela ser piedosa com os filhos, ela ia para jogo. Quando ele descobriu isso, o castelo dele ruiu. E ele falou, não, porque agora eu estou indo numa igreja boa, inclusive. Uma cidade rica, e eu falei para o pastor lá, e o pastor me disse assim, a sua decisão eu respeitarei. E aí, pastor Rai, então eu vim te falar, porque você é meu amigo, você sempre orou por mim. Eu falei, é mesmo? Puxa vida, né? Interessante. O que a palavra de Deus ensina? Falei para ele. As palavras que o pastor te disse. Não, pode separar, porque a sua decisão eu vou te respeitar. Se você disser, vai continuar casado, eu te respeito. Se você disser, eu vou separar. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o divórcio? Ela nos ensina mais sobre o perdão. Quando alguém pecar contra você, perdoe. Porque o perdão é o melhor caminho. O divórcio é uma exceção quando há traição. Sua mulher te traiu? Não. A sua mulher te bateu? Não. A sua mulher, ela se enfiou em jogos. Jogos de azar, eu sei que isso é terrível, gastou dinheiro, está com dívida. Mas essa é a hora de você ajudar a sua mulher. E eu disse para ele, eu trabalhava com ele durante muitos anos, eu falei assim, olha, eu não sou esse pastor aí, dessa igreja famosa, uma igreja boa, um pastor bom, escritor de livros, você me perdoe. Pelo que eu vou te dizer, eu não estou desconsiderando que esse pastor é homem de Deus e que essa igreja é uma igreja boa. Era uma igreja histórica, inclusive. Mas eu falei assim, eu tenho um compromisso com a palavra. Se você fizer isso, você está em pecado. Porque você não está indo seguindo a palavra.
Deus não te autoriza isso. Logo, o pastor pode ter te dado o aval, você pode ser agraciado pelo pastor, pela igreja, mas o Espírito Santo de Deus não te ratifica essa decisão na palavra. Se você não quiser falar comigo, nunca mais fale comigo, mas eu lamento, fico triste pela escolha que o pastor fez, pelas palavras do pastor, mas não concordo com o pastor, porque eu tenho um compromisso com a palavra, eu amo a tua vida e gostaria que você refletisse sobre isso. Passaram-se algumas semanas, aquele homem veio e me deu um abraço, meus irmãos, mas um abraço, meio aos prantos, e disse: muito obrigado, pastor, muito obrigado, porque eu estava a ponto de jogar toda a minha vida familiar fora, mas o Deus usou a tua vida. Meu irmão, você é sal e luz do Senhor nessa terra, essa é uma marca do Senhor, te compreendam ou não, fique tranquilo, o Espírito Santo de Deus estará sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Para eu concluir e fazer aqui o desafio e orar com você, você tem valorizado aquele que te chamou? Você tem valorizado o teu chamado? Hoje Ele está dizendo mais uma vez: siga-me, siga-me. É o amado da sua alma, é aquele que te ama, que morreu por você, que ressuscitou, que está glorioso no céu. Ele está dizendo: siga-me, meu filho, siga-me, minha filha. Como você tem se saído como aluno? Que nota você tem tirado como pupilo, como discípulo, como aprendiz? Como que você vive na escola do seu amado mestre? E terceira pergunta: sou sal, somos sais, sou luz, somos luzes, ou somos apenas mais um religioso batista de Deus nesse Brasil, de muitos Brasis? Sou sal mesmo? Sou luz mesmo? Peçamos a Deus hoje: Senhor, eu quero ouvir a tua doce voz me chamando, eu quero zelar pelo teu chamado. Senhor, eu quero ser apenas um aluno, eu não quero olhar para o título, para as obras, para o passado. A cada dia eu quero tirar boas notas diante do Senhor, e eu quero ser bênção, só ser bênção, porque quando eu sou bênção para alguém, é porque a bênção já passou por mim. No momento que eu retenho a bênção comigo, eu morrerei mais cedo ou mais tarde. Sabe por que os mares, as águas dos mares são salgadas? Porque eles recebem todos os sais da natureza. Porque a água de um rio, ela não é salgada? Porque no momento em que ela circula em direção ao mar, ela deixa os sais minerais nas terras. O Mar Morto é o mar mais salgado do planeta, porque ele não escoa para outros mares, ele fica dentro dele. O Mar Morto não tem vida, não tem vida, não tem peixe. Uma pessoa não consegue ficar dentro do Mar Morto por mais de 10 minutos, porque senão a pele começa a corroer. Por quê? Porque ele retém. Você tem retido as bênçãos? Seja tu uma bênção, e aí você viverá muitas bênçãos. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração. Quero orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas marcas de um discípulo. Que a tua misericórdia, que a tua graça, que a tua bênção estejam sobre todos nós. E, Senhor, continua falando com todos nós. Continua convidando os meus irmãos a seguir-te, a preservar esse chamado, a entender a grandeza dele, o privilégio e a nobreza de ter sido convidado a ser o teu aprendiz, a ser o teu aluno. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a Ti como o nosso mestre, como o nosso líder, e a fazermos, ó Deus, da Tua igreja esse lugar maravilhoso, essa escola de aprendizes, essa escola de discípulos.
porque a tua igreja é a reunião dos teus chamados. Senhor, eu te peço, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a sermos discípulos de verdade, alunos de verdade e, sobretudo, a cada dia, a cada período, tirarmos boas notas, notas em que o Senhor nos dê, em primeiro lugar, e naquelas áreas da nossa vida em que tiramos notas ruins ou fomos reprovados, nos pega na mão, ó Mestre bendito, para que a gente possa reescrever a história, para que a gente possa glorificar o teu nome. E, sobretudo, diante dessas marcas, nos ensina a sermos sal, a sermos luz, a sermos bênção para muitas pessoas, Pai. Queremos ser bênção, porque assim viveremos na bênção e glorificaremos o teu nome. Que possamos ter na nossa alma essas marcas, Pai. Marcas de um discípulo genuíno, como Paulo. Paulo que tinha sobre si as marcas de Jesus Cristo. Que sejamos assim, Pai, como os teus apóstolos, como a tua igreja primitiva, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus.